Estamos aqui em mais um encontro de geografia na Fórmula do Sucesso, continuando um tema importantíssimo na abordagem do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o tema demografia. Hoje falaremos sobre o tema demografia do Brasil. Vamos fazer uma análise geral do crescimento da população brasileira e da composição dessa população. Recordando um pouquinho o que nós trabalhamos na aula anterior, falamos sobre o processo de crescimento em relação ao contexto da transição demográfica e vimos os diferentes ritmos do crescimento da nossa população do ponto de vista natural ou vegetativo. Dando continuidade, eu chamo a sua atenção para as informações, as ilustrações que nós teremos agora na tela. Acompanhe comigo. Observamos aí no lado esquerdo da ilustração, uma imagem mostrando a evolução da população residente no país, desde o primeiro censo demográfico, que foi realizado em 1872, até o censo 2010. Note que o ritmo de crescimento ele foi mudando ao longo deste período, ao longo da passagem desses censos demográficos desde o final do século XIX. E isto é verificado justamente no ângulo demonstrado pela linha vermelha, que traduz justamente essa evolução do comportamento do crescimento demográfico do país. Perceba que, principalmente a partir dos anos 50, nós notamos uma mudança no crescimento populacional do Brasil que se tornou mais expressivo. A inclinação da linha mostra justamente este processo, que nós, inclusive, classificamos na aula anterior como um processo de explosão populacional, que se verifica principalmente desde os anos 50 até meados da década de 80. Depois desse período, nós observamos que esse crescimento populacional começa a dar sinais de mudança de comportamento a partir da década de 90 e se estendendo pela década inicial do século XXI, em um processo de diminuição do seu ritmo. O que significa que a população brasileira continua crescendo, mas um ritmo de desaceleração deste crescimento. Observando agora o gráfico apresentado na parte direita da tela, nota-se aí a população residente por situação do domicílio e cor ou raça. Perceba a classificação dos grupos de acordo com o IBGE. Nós temos aí, na parte de cima, o grupo que envolve a população indígena, aí com um pouco mais de 800 mil habitantes. Temos aqueles um pouco mais abaixo da população parda, não é? Com mais de 82 milhões de pessoas que se declararam, portanto, como pardos. Temos a população amarela, que seria formada justamente aí pelos asiáticos, com um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Os negros que aparecem nessa nova configuração, nessa nova caracterização ou definição de grupos do IBGE como a população preta do país, com um pouco mais de 14 milhões e meio de habitantes. Os brancos, vindo como maioria em matéria de declaração, com mais de 91 milhões de habitantes. E aqueles que não declararam uma cor específica ou raça, com mais de 6.600 habitantes. Nota-se, portanto, um predomínio, ou melhor, um maior número daqueles que se declaram como brancos dentro desse quadro da população brasileira, acompanhados pelos pardos, que aí vem em segundo lugar, portanto, um número maior em relação à declaração de população branca, não é? Em primeiro, pardos, primeiro aqui, pardos em segundo, e em terceiro, a população que se identifica como de cor preta, em terceiro lugar. Essa composição, ela traz, portanto, os elementos
formadores da população brasileira, dois dos grupos originais, aqui os brancos e os pretos, e a população parda resultante dessa miscigenação. Note, então, que os indígenas eles aparecem hoje na população brasileira em um número mais reduzido, por exemplo, do que aqueles que têm origem asiática, a população que é classificada aí como amarela. Mas chamo a atenção para dois pontos. Primeiro, os asiáticos eles entram no Brasil num número bastante significativo, principalmente a partir de fins dos anos 80 e início dos anos 90, em busca, obviamente, de novas oportunidades no país, principalmente após a estabilização da nossa economia. Os chineses, por exemplo, eles entram em grande número no Brasil entre fins do século XX e início do século XXI. Já um outro grupo muito expressivo, que são os japoneses, eles vêm lá desde a década, ou melhor dizendo, fins do século XIX e início do século XX, num processo de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. E em relação ao grupo dos indígenas, é importante observar que eles sofreram em função de todas as mudanças, né? Inclusive a própria aculturação, né? O próprio processo de ocupação dos seus territórios, uma redução significativa. Mas é uma população que vem apresentando também um crescimento populacional até mais alto do que a média brasileira. Bom, de maneira geral, em matéria de estruturação e crescimento da população, é esse o quadro que nós podemos observar. Você vai acompanhar comigo agora um vídeo que vai falar um pouco sobre o crescimento da população de acordo com os dados do IBGE do Censo 2010. Vamos dar uma olhada. O IBGE revisou para baixo a estimativa de crescimento da população brasileira. A nova projeção demonstra que o número de habitantes vai começar a encolher daqui a 21 anos. Com isso, a quantidade de brasileiros em 2050 deve ficar em pouco mais de 215 milhões de pessoas. Anteriormente, o Instituto projetava uma população de quase 260 milhões para este período. A queda na taxa de fecundidade das brasileiras é apontada como o motivo da revisão, que deixará o país com a 8ª população do mundo na lista da ONU daqui a 4 décadas. Atualmente, o Brasil ocupa o 5º lugar, com uma população estimada em 189 milhões e 612 mil pessoas. Ainda no levantamento, o IBGE apontou que a população brasileira continuará envelhecendo. A idade média passará dos atuais 27,9 anos para 46,2 anos em 2050. O dado significará uma proporção de 172,7 idosos para cada 100 crianças. Retomando aqui, e depois de vermos este vídeo, gostaria que você desse uma olhada numa outra tela. Acompanhe comigo. Nós temos aqui as pirâmides etárias do IBGE, que resultam das observações e conclusões feitas nos dois últimos censos demográficos, o Censo Demográfico 2000 e o Censo Demográfico 2010. Na metade esquerda, portanto, a pirâmide etária de acordo com o Censo 2000. Nós observamos nesta pirâmide já as marcas do crescimento populacional brasileiro em processo de diminuição de ritmo pelo próprio estreitamento que essa pirâmide vem apresentando nas faixas etárias iniciais, ou nas faixas etárias que envolvem a população jovem, que vai aí de 0 até em torno dos 14, 15 anos e estendendo até os 19 anos. Esse estreitamento é um sinal já de queda da taxa de natalidade, como vimos nas primeiras aulas de demografia, o que sinaliza, portanto, que a população brasileira está em processo de amadurecimento. Na pirâmide do lado direito, que traduz o crescimento da população do país vista no Censo 2010, percebemos que esse estreitamento da pirâmide, com o passar dos anos, ele é uma tendência confirmada, e observamos que o corpo da pirâmide, que agrega os adultos residentes no país, ele é um corpo que se expandiu nestes últimos 10 anos, confirmando mais uma vez a tendência do amadurecimento populacional.
E note também na comparação entre a pirâmide 2000 e a pirâmide 2010, uma expansão do próprio topo, que sinaliza que a população brasileira está em envelhecimento, o que, portanto, nos faz traduzir que há uma elevação da esperança de vida no país e que, certamente, teremos aí, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, uma estrutura populacional muito semelhante à dos países desenvolvidos. O que, confirmando, inclusive, o que falamos em aulas anteriores, demonstra que o Brasil está aí numa transição de segunda para a terceira fase do crescimento populacional. Verifiquemos agora um próximo vídeo que vai traduzir um pouco desse processo de envelhecimento e as perspectivas da estrutura populacional brasileira para as próximas décadas. Acompanhe comigo na tela. O Brasil tem mais de 190 milhões e 700 mil habitantes. É o resultado do Censo Demográfico de 2010, divulgado hoje pelo IBGE. A população cresceu quase 20 vezes desde o primeiro levantamento, feito em 1872. O censo mostrou ainda que entre 2000 e 2010, o Brasil registrou um crescimento médio anual de 1,17%. E que na última década diminuiu a proporção de jovens e aumentou a de idosos. A oportunidade de emprego foi o que motivou a jornalista Valentina Naves a mudar de cidade. No ano passado, ela deixou Belo Horizonte e veio para Brasília com o marido, depois de passar em um concurso público. Brasília tem muito mais oportunidades que Minas, então não tive outro jeito. Valentina comprova as estatísticas do Censo 2010, que registrou o maior crescimento da população brasileira nas regiões Norte e Centro-Oeste, com destaques para Amapá, Roraima e Distrito Federal. Segundo o estudo, os municípios mais populosos do país continuam sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Brasília passou da 6ª para a 4ª posição e tem hoje cerca de 2,5 milhões de habitantes. A migração é um dos fatores que explicam este aumento no número de habitantes. Esse crescimento se deve ainda a um poder que o Distrito Federal tem de atração de imigrantes. O estudo mostrou ainda que as mulheres são maioria no país. A proporção é de 96 homens para cada 100 mulheres. No Rio de Janeiro e no Distrito Federal, a população masculina é ainda menor. A média é de cerca de 91 homens para cada 100 mulheres. A explicação está na maior longevidade feminina e no maior número de mortes por causas não naturais entre os homens. Ainda de acordo com o IBGE, a proporção de jovens no país diminuiu e a de idosos aumentou. Em 2010, o Brasil tinha 13 milhões e 800 mil crianças de até 4 anos e 14 milhões de pessoas com mais de 65 anos. As regiões Sudeste e Sul concentram a população mais velha do país. E pela primeira vez o censo contabilizou o número de casais homossexuais. São mais de 60 mil que declararam viver juntos. A maioria se concentra na região Sudeste. São 32.202 casais, seguido do Nordeste com 12.196. Voltemos agora, depois de assistirmos ao vídeo, a verificarmos um próximo quadro. De olho. Verificamos aqui a pirâmide etária brasileira atual, na metade esquerda da ilustração, a pirâmide 2010, que já demonstra um amadurecimento da nossa população, e façamos agora uma comparação com as pirâmides que estão na metade direita da figura. A pirâmide de 1960 é uma pirâmide que mostra que a estrutura etária brasileira já foi bem diferente da atual. Uma pirâmide de base larga, uma pirâmide de topo estreito, indicando uma elevada taxa de natalidade, por sua base muito larga, e uma baixa esperança de vida dessa população, uma baixa expectativa de vida, com um topo que, portanto, não se pronunciava muito. Diferentemente da pirâmide atual, nós temos um topo que está em expansão e o brasileiro também, pelo que nós observamos, está vivendo cada vez mais. Temos indivíduos centenários no Brasil. A outra pirâmide na metade direita da ilustração, no canto inferior, a pirâmide que traz uma perspectiva para a década de 2050, traz justamente um gráfico piramidal bem diferente,
com a consistência de amadurecimento e envelhecimento da população, com tendências, inclusive, num processo que nós chamamos, em teoria demográfica, de inversão. O topo em estreitamento e o topo em franca expansão. Portanto, traduzindo uma tendência confirmada de diminuição da natalidade e um aumento da esperança de vida, ou seja, um verdadeiro envelhecimento da população que pode, inclusive, trazer problemas como, por exemplo, o pagamento das pensões, uma verdadeira confusão do ponto de vista da estrutura populacional no que diz respeito ao pagamento de aposentadorias. A Previdência Social, portanto, seria impactada imediatamente pela quantidade de gente em idade de aposentadoria e, portanto, seria necessário um maior esforço da população economicamente ativa, daquela que efetivamente está em condições de trabalho, para gerar riqueza que cobririam as despesas dessa Previdência Social. Nesse caso, teríamos uma estrutura muito semelhante ao que acontece já em alguns países, por exemplo, europeus, que têm adotado programas de, por exemplo, incentivo à natalidade, o incentivo à imigração em muitos casos e até mesmo elevação da idade mínima para a aposentadoria. Dando continuidade à nossa observação sobre o crescimento da população do país, observemos agora mais uma ilustração. Essa ilustração traz a composição do Brasil de acordo com o gênero, homens e mulheres no Brasil e por regiões. Note bem que no Brasil há um predomínio da população feminina. Não é? Nós temos uma diferença de aproximadamente 4 milhões de brasileiros residentes, não é? Em favor das mulheres, no que diz respeito a um número maior. Em relação às regiões, essa confirmação se dá de maneira quase total. Temos uma exceção a essa regra, que se verifica justamente na região norte do país, onde o número de residentes do sexo masculino supera ao de residentes do sexo feminino. E o que é que determina isto? A região norte do país, nas últimas décadas, e principalmente durante o século XX, foi uma região onde se abriram muitas frentes pioneiras. Podemos remeter, por exemplo, ao próprio ciclo da borracha. Tivemos 2 ciclos, tivemos um ciclo inicial, né, lá por fins do século XIX e início do século XX, e um outro que chega aí justamente durante o governo Vargas, e que já compromete bastante um ciclo demográfico migratório para a região norte do país, principalmente nordestinos, do sexo masculino. E depois outras frentes pioneiras relacionadas aos setores de mineração, extrativismo vegetal e atividades econômicas que, do ponto de vista da mão de obra necessária, muito mais a mão de obra braçal, atraiu sempre muito mais a população masculina do que a feminina. Considerando a população já residente na região norte, isso contribuiu para uma masculinização demográfica daquela região. Ok? Então, de maneira geral, no quadro populacional brasileiro, é isso que nós observamos. E essa aula de hoje, portanto, ela fica neste momento e no próximo encontro abordaremos um pouco mais sobre estrutura populacional. Um grande abraço e desejamos que você retorne conosco no próximo encontro na Fórmula do Sucesso. Até lá!